Olá, meus amores, ótima tarde, 3 horas em ponto deste domingo, 19 de março de 2023. Você que está assistindo gravado pelo Facebook ou pelo YouTube, a paz do Rei Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje estarei respondendo as perguntas que vocês fizeram na caixinha aqui do Insta, tá? Eu tô ao vivo pelo Instagram agora. E eu abri faz uns 10 dias, né? Uns 10, 11 dias atrás eu abri essa caixinha e vou responder as 5 melhores perguntas. Ah, só 5, Juliana. Por que só 5? Porque, meus amores, eu gosto de dar base bíblica para tudo que eu falo ou que eu respondo. Então eu separei várias bases bíblicas, tá? Já vou começar pelas que eu não vou responder a fundo, porque é muita pergunta sobre isso. Na verdade, as perguntas que eu mais recebo é: por que você nunca casou? Você fez voto de celibato? Não, eu não fiz voto de celibato, gente. Acontece que eu vou fazer 11 anos de convertida, vim do mundo, sou ex-DJ, ex-cantora de rock. E não senti de Deus até hoje. Eu resolvi seguir solteira, mas eu não fiz voto de celibato. Acho que posso casar, ser mãe. Tô livre, né? Eu sou uma mulher livre, sem passado no que eu digo me prendendo, porque todo mundo tem passado, né? Mas o meu é limpo, no sentido de que eu nunca casei, eu não tenho um ex-marido para me atazanar a vida, graças a Deus, ou para atazanar a vida do meu futuro marido. Eu não tenho filho, entendeu? Então, eu tenho o Judá, né, que é um filho de 4 patas, meu cachorro. Mas vocês entenderam, né, gente? Só que assim, eu acho que eu posso sim casar ainda. Só não senti paz até hoje com homem nenhum que veio querendo isso. Mas a hora que Deus me der essa paz, eu posso sim casar. Então essa pergunta eu recebi muitas vezes, tá? Você fez voto de celibato? Você não vai casar nunca? Não, gente, eu não fiz. Eu apenas estou... eu não digo que eu estou esperando em Deus, porque eu não espero mais. Mas eu estou nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos do Senhor em relação a isso, vida sentimental. Eu sou muito ocupada, cuidar de uma obra física e também levar o evangelho através da internet não são coisas fáceis, são coisas que exigem muito de nós. Olha, hoje eu tô desde 7 horas da manhã, acordei 7 da manhã, são 3 da tarde, eu já deixei tanta coisa pronta. Aliás, esse fim de semana eu tirei para isso, para produzir conteúdo, o conteúdo da nossa obra física, Casa de Oração Filadélfia, Israel. Todo eu que faço, sozinha, tá? São 9 redes sociais que eu atualizo sozinha. Então, isso leva tempo, isso dá trabalho. Precisa ser um homem que não só compreenda, como some comigo. Porque eu acredito assim, quando Jesus tem uma funcionária, no caso eu que larguei meu emprego secular para viver para a obra dele, quando ele tem uma funcionária exemplar, que ele confia, ele não vai procurar outra, ele vai pagar hora extra para essa. Então é isso que ele está fazendo comigo. Só que esse pagamento é espiritual, gente, porque eu não ganho nada para fazer a obra de Deus. A minha igreja não arrecada dízimos e ofertas em dinheiro, só em Bíblias, cestas básicas, enfim. Pelo contrário, eu ainda tiro dos meus 10%, tá? Para a obra de Deus. Então eu não ganho um centavo fazendo isso que eu tô fazendo, tá certo? Eu faço por amor. Então precisa ser um homem que venha para somar, que venha para edificar essa obra, tanto ou mais do que eu, tá certo? Então essa pergunta eu não vou entrar nela a fundo, mas acabei entrando, né? Acabei falando sobre ela. Se eu fiz voto de celibato, por que eu nunca casei. Tem vários vídeos no meu canal, vai no YouTube. Joga lá, Juliana Tuma, por que nunca casei. Juliana Tuma, por que sou solteira. Tem bastante vídeo sobre isso.
Hoje eu vou responder aqui 5 perguntas. Então vamos lá, começando agora, hein? Deixa eu dar um oi pra todo mundo que tá aqui. Tá bom o áudio aí, gente? Eu tô com o microfone aqui. O José entrou, o Sidney, o Andreas. Boa tarde, José. Olá, Andreas. Boa tarde, Ângela. A Ângela amou o colar. Esse colar, quando eu trabalhava em órgão público, eu trabalhei 7 anos, né? Fui funcionária pública. Antes de pedir demissão para ficar em tempo integral para a obra de Deus. E era uma ex-funcionária, uma aposentada que ela fazia. Isso é manual, eu tenho vários dela. E olha, já fez 7 anos que eu saí de lá e eles estão intactos. É tudo feito à mão, gente. Ela cola pedrinha por pedrinha. Então eu gosto muito do trabalho dela, a dona Carmen, se estiver me assistindo. Um beijo para a senhora. Olha aí seu trabalho, 7 anos depois que eu saí. Estou usando. A Ângela gostou do colar. A Cleide entrou, a Kátia, a Alice, o Eduardo, a Érica. Então, boa tarde para todos, gente. Todos que estão ao vivo e os que estão assistindo gravado, tá? A primeira pergunta. Vamos lá. Tá bom o áudio aí do microfone, da minha voz? O fundo musical tá muito alto. Me dá esse feedback aí antes de eu ler a primeira. Comenta aí, tá bom o áudio, a minha voz e o fundo musical? Tá tudo equilibrado ou a música tá muito alta, a minha voz tá muito alta, muito baixa? Fala aí pra mim. Enquanto isso eu vou tomar um colágeno. Tem que mexer aqui, ele tá todo... Tem que tomar colágeno, né, gente? Vou fazer 38 anos, a pele... tá como a de 20, né? Se bem que com 20 e poucos eu fumava, bebia, me maltratava tanto que eu acho que hoje, com Jesus, eu estou melhor. Eu estou mais jovem, eu estou mais saudável. Jesus faz isso, né? Fumei cigarro 10 anos da minha vida, dos 18 aos 28 anos. Bebi 10 anos da minha vida, dos 18 aos 28 anos. Fui muito promíscua 10 anos da minha vida, dos 18 aos 28 anos. Mas depois encontrei Jesus. Graças a Deus, que você encontre também. Porque, olha, Jesus faz bem pra nós, viu? Olha, a Kátia tá falando tudo perfeito. A Ângela tá falando que tá ótimo. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Além dessa, né? Não tô vendo a aliança no seu dedo. Porque nunca casou, fez voto de celibato. Ô, Jesus, só tu. Olha, o homem que fosse meu marido, ele já sabe tudo da minha vida, hein? Ele já sabe por que eu nunca casei, por que eu nunca tive filho, o que eu faço para este século, o que eu faço para Deus. Não faço mais nada para este século, graças a Deus, né? Tudo é para Deus agora. Então, olha a sua primeira pergunta. Como lidar com os haters, principalmente os do evangelho? Essa semana aí a gente viu um furdunço, né, de pastor brigando em live, gente. Um chamou o outro em live para brigar. Jesus disse, meus amores. Olha o que ele disse aqui. Ele disse em Mateus. Aliás, em Marcos, gente, 3, do 22 ao 27, Jesus disse: Satanás não pode expulsar Satanás. Uma família que vive brigando se desintegrará. Então, como pode ter haters no evangelho? Se reino dividido contra ele mesmo não sobrevive. Jesus falou isso aqui. Tá aqui, ó, Marcos 3, 22 ao 27. Depois você lê. Mas existe. Né? É uma vergonha para o evangelho, mas é uma realidade. Então, a minha resposta é a seguinte. Como lidar com os haters, principalmente os do evangelho? Não parando. A resposta é essa. Não parar. Continuar. Essa é a ordem. A pior coisa para o diabo, meus amores, é a perseverança. Porque ele nem isso pode mais. Então ele não pode mais nem perseverar com Jesus. Porque ele já caiu eternamente. Não tem mais chance para ele. Né? Então ele tem ódio da gente continuar, da gente poder continuar seguindo a Cristo, pregando o evangelho de Cristo,
Por isso eu acho que a maior vingança para os haters é continuar, sabe? É não parar, é não responder. Às vezes eu respondo porque eu também não sou de ferro, né, gente? Sou humana. Mas tenho aprendido cada vez mais a reagir como Jesus reagiria. Porque agir como Jesus é mais fácil. Só que reagir como ele reagia diante dos piores absurdos que falavam para ele e o próprio povo dele, né? Porque eram os próprios mestres da lei. É para poucos, então eu tenho aprendido a reagir. E eu acho que a melhor reação é o silêncio, sabe? É o desprezo, é continuar fazendo a obra de Deus. Então essa primeira, eu respondo dessa forma. Como eu lido? Continuando, não parando, perseverando em Cristo e na obra que eu faço para Deus. Aleluia. Eu deixo a seguinte base bíblica, Romanos 12, versos 11 e 12. Todas as versões aqui vão ser a mensagem, tá? Então, a primeira base bíblica é Romanos 12, versos 11 e 12. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Então, quanto maior a dificuldade, mais fervorosos devemos ser em oração. Isso é perseverar, isso é continuar. O caminho com Deus é este. Amém, meus amores? Então, é essa a base bíblica aí para essa pergunta. Mantenham-se animados e dispostos. Não parem, perseverem, orem mais. A segunda pergunta foi: como você se imagina daqui a 10 anos? Olha, eu me imagino casada, eu me imagino sendo mãe. De duas uma, ou eu me imagino casada e mãe, ou eu me imagino arrebatada. Então, só essas duas coisas podem acontecer na minha vida daqui a 10 anos. Ou uma ou outra. E seja que for, eis-me aqui. Eu vivo todos os dias como se o arrebatamento fosse ser agora. Eu durmo e acordo todos os dias pensando no arrebatamento. Eu oro para subir, e toda a minha casa, e todo o rebanho que tem caminhado comigo. Eu oro por isso. Essa é a minha principal oração. Mas eu digo sempre para Jesus: olha, Deus, se der tempo, a tua filha está pronta. E se não estiver, tu vais aprimorar até ser dia perfeito. Porque o que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus amores? Então eu acho que é isso. Casada e mãe ou arrebatada, tá? Aí você pode me perguntar: o que você quer mais? Ser arrebatada. Isso já ultrapassou qualquer sonho que eu tenha nesta terra. E graças a Deus por isso. A base bíblica que eu separei foi 1 Tessalonicenses 4, versos 13 ao 18. A versão que eu estou lendo é a mensagem, tá certo? Diz assim: para começar, vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e venceu a morte, Deus, sem dúvida, os trará de volta à vida. Os que morreram em Jesus. Então, Deus os trará de volta à vida. Os que morreram em Jesus. Isso é uma promessa, está escrito, tá? Estou lendo aqui em 1 Tessalonicenses 4. Podemos dizer com absoluta confiança que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Então, o que Paulo está falando aí aos Tessalonicenses? Que vai sim ter um povo que vai ficar vivo quando acontecer o arrebatamento. Que não vai ter morrido, né? Ainda que em Cristo, ainda que salvo. Mas vai existir um remanescente vivo, que vai ser arrebatado vivo, que não vai experimentar morte física. Que vai sair direto da vida para a vida eterna. Olha que intenso isso, né? Que esperança maravilhosa que o apóstolo Paulo está deixando para nós aqui escrito na palavra de Deus. Na verdade, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eita, gente, tem que ser tudo rápido, né? Aí eu me enrolo.
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor mesmo dará o comando. Será um trovão do arcanjo. Então será tão intenso como um trovão de arcanjo. Olha só que forte isso. O toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Aí o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Vamos caminhar no ar. Olha que tremendo. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com estas palavras. Então, eu quero te encorajar. Eu quero te dizer para você que me perguntou como eu me imagino daqui a 10 anos. Que eu posso sim casar, ter filho, ter a minha casa, ter a minha família, mas que existe uma esperança maior do que isso. Eu também posso ser arrebatada viva. E isso é o melhor que pode me acontecer. Eu vivo todos os dias esperando isso porque eu conheço a Bíblia. E se isso está escrito na Bíblia é porque é a verdade e vai se cumprir. Como tudo tem se cumprido até hoje. Amém? Porque Deus não é homem para mentir. Então, é essa a resposta e a base bíblica. Terceira pergunta. Qual sua relação com Israel? Tem descendência? Então, por que você fala tanto de Israel? Por que a sua igreja leva o nome Israel? Por que vira e mexe você posta a bandeira de Israel? Você tem descendência judaica? Não. A resposta é não. Não humanamente falando, porque a palavra diz que nós fomos enxertados nesta figueira que é Israel. A gente vai já ler. Agora, assim, de sangue não, pelo contrário, o meu sangue é árabe, né? Eu sou bisneta de sírios e libaneses. Pela parte da minha avó materna e do meu avô materno, ela era filha de sírios, já falecida, minha avó, Suraia, e ele, filho de libaneses. Então, a minha descendência é árabe, que seria inimiga, né? Mas são irmãos, porque afinal, os árabes e os judeus são filhos do mesmo pai, Isaac e Ismael, filhos de Abraão. Mas eu conheço a palavra, né, meus amores? Então, estranhe-se ver um pastor ou uma igreja falando mal de Israel. Eu deixei anotado isso aqui para não esquecer. Ou um pastor ou uma igreja que diz por aí que a noiva, que a igreja de Cristo tomou o lugar de Israel. Isso é uma mentira. Deus tem planos distintos para cada um. Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja de Cristo, para a noiva de Cristo. E esse plano, ele vai se cumprir em estações diferentes. A Bíblia deixa isso bem claro, em tempos distintos. Amém? A igreja, na verdade, nasce de Israel. Então, todos nós convertidos, gentios, convertidos em Cristo, nascemos de Israel. Apocalipse 12 descreve a mulher que é Israel como uma parturiente, uma mulher que está prestes a dar à luz. E esse filho nasce, é um filho varão. Esse filho varão é a igreja. Esse filho varão é a igreja. A igreja nasce da mulher. A mulher é Israel. Tá? Os apóstolos eram todos judeus. Jesus, então, nem se fala. Jesus é o nosso Boaz, que casa com a Ruth. Ruth era gentia. Ruth tipologiza a igreja, a noiva de Cristo. Boaz tipologiza Jesus. Então, Jesus é o noivo judeu, um legítimo judeu, que esposou Ruth, que é a noiva gentílica. Amém? O evangelho foi pregado primeiro aos judeus. Lembram quando Jesus disse àquela mulher? Olha, eu vim para a casa de Israel. E a mulher falou, ela era sírio-fenícia, ela era árabe, né? Ela falou, mas Senhor, até os cachorrinhos comem migalhas que caem no chão. E ele disse, grande é a tua fé, mulher.
Por quê? A prioridade dele quando veio em carne era Israel. Dali, ele era o próprio Pai, ele é o próprio Deus. Ele sabia que dali o evangelho seria difundido a nós gentios. Certo, meus amores? Então, nós temos uma ligação direta assim com Israel e o povo judeu. Gênesis 12, verso 3 diz: farei, olha, eu vou ler aqui. Gênesis 12, versos 2 e 3. Farei de você uma grande nação, Abraão, e o abençoarei. Tornarei você famoso, será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Assim, todas as famílias da terra serão benditas por seu intermédio. Então, gente, Gênesis 12, versos 12 e 3, sabe? É uma clara exortação a todas as nações para abençoarem Israel. Quem abençoar será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. Sabe por que as pessoas perguntam isso? Por que você usa a bandeira de Israel na sua igreja? Por que você defende tanto Israel? As pessoas têm essa dúvida porque elas não conhecem a Bíblia. Porque a Bíblia é clara. Então desconfia, isso não é de Deus. Um pastor ou uma igreja que fala mal de Israel ou que fala que a igreja tomou o lugar de Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. O plano de salvação, Jesus veio para unir. Gentios, judeus, o preço é um só para ser salvo, Cristo. Mas ele tem planos distintos para essa conversão. Então, qual é o tempo agora? É da nossa conversão. Quando houver a dispensação dos gentios, ou seja, quando os gentios forem arrebatados, aí, durante as 70 semanas de Daniel, que são os 7 anos de tribulação, a salvação será aberta para Israel. Amém? Então, meus amores, olha só, também separei aqui Ruth 1, versos 16 e 17. Olha o que diz. Vou pegar aqui, eu tô com meu outro celular. Não me force a abandoná-la. Ruth falando para Noemi. Ruth, gentia, Noemi, judia, a sogra dela. Ela era uma gentia que casou com um judeu e ficou viúva, tá? E ao ficar viúva, ela segue a sua sogra Noemi e acaba casando com Boaz, tá? Que é da raiz de Davi. E da raiz de Davi veio quem? O Messias. Yeshua, Jesus. Então, olha o plano de Deus aí, né? Não me force a abandoná-la. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Então, a gente tem que dizer isso para Israel. Aonde você for, eu também irei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você viver, eu também viverei. Onde você morrer, também eu morrerei e ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude, nem a morte nos separará. E ela seguiu Noemi, casou com Boaz e deu à luz a Obed, que veio continuando. Obed veio continuando até vir Davi, veio continuando até vir Jesus. Romanos 11, meus amores, versos 11 e 12. Olha o que Paulo diz aqui, que é uma aula. Se eu chegar ao dedo do pé de Paulo, no conhecimento, eu estou bem na foto. Os judeus foram derrotados, excluídos para sempre? A resposta é um enfático não. Ironicamente, eles deixaram a porta aberta quando saíram e os de fora entraram. Olha eu de fora, raiz árabe. Quem sou eu na fila do pão? Entendeu? Mas entrei. Entrei aonde? Na figueira. Que é quem? Israel. E você também entrou através de Cristo Jesus. Amém? O resto vocês sabem. Eles começaram a pensar que talvez tivessem perdido uma coisa boa. Mas se a saída deles impulsionou essa migração mundial de não-judeus para o reino de Deus, imaginem o efeito da volta deles. Que lindo retorno será! Aí, descendo mais, no Romanos capítulo 11 ainda, mas descendo para os versos 21 ao 24.
Agora, se Deus não pensou duas vezes para podar os ramos naturais, quem são os ramos naturais da figueira? Judeus. Por que hesitaria em cortar vocês, gentios? Ele faria sem vacilar. Então, assim, anda na linha. Não interessa. Se tu é judeu, se tu é gentio, anda na linha. O preço é Cristo. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Paulo também disse isso em uma de suas cartas. Fiquem atentos ao amor bondoso e à terrível severidade que coexistem em Deus. Misericórdia zero para os ramos mortos, bondade total para os enxertados. Ó, nós gentios aí enxertados na figueira, meus amores. Mas não considerem só a bondade. Olha aí, Deus não é só amor, Deus não é só bondade, Ele é juízo, Ele é vingança, Ele é justiça. Cheia magesia de canto iera la soire labaço. Forte, Deus. No momento em que virá ramo morto, vocês também serão cortados. E não se sintam superiores aos ramos podados que cairão ao chão. Se eles saírem do estado de morte, poderão muito bem ser enxertados outra vez. Eles vão sair desse estado. São os judeus, eles vão ter tempo para isso. Pela dor. Por uma tormenta jamais antes vista na terra. Mas há um plano de salvação para eles e vai se cumprir. Deus pode fazer isso. Ele é capaz de enxertos milagrosos. Oh, aleluia. Porque se Ele pôde enxertar vocês, ramos cortados de uma árvore qualquer, numa das árvores do pomar, Ele não terá dificuldades em enxertar de volta na árvore de origem os ramos que cresceram nela. Alegrem-se por estar na árvore e esperem o melhor para os outros. Então não tem como dizer que tem Jesus e odiar Israel e odiar os judeus. Porque deles serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, está escrito Gênesis 12:3. Paulo disse aqui em Romanos 11. Espere o melhor para Israel. E andem na linha, porque se nem eles foram poupados, que dirá vocês que foram enxertados? Adotados por meio do sangue de Cristo. Amém, meus amores? Então vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que conhecer a palavra de Deus. Muita gente me chama de herege. Vocês acreditam no meu canal do YouTube? Como, gente? Como pode ter heresia uma pessoa que só prega a Bíblia? Agora associaram, né? Associaram que a unção tá em quem não usa maquiagem, que a unção tá em quem não pinta cabelo, que a unção tá em quem não usa calça comprida. Não sei de onde tiraram isso. Quer dizer, se você usa calça comprida, se você usa maquiagem, se você pinta o cabelo, aí você não tem unção, você é herege. Não interessa se você conhece a Bíblia, se você pratica verdadeiramente a palavra de Deus, se você não é hipócrita, como o discurso que Jesus deu em Mateus 23. Aconselho vocês a lerem. Que aqueles mestres da lei faziam e aconteciam, mas coavam um mosquito e engoliam um camelo. Então, assim, eu não sei qual é a base das pessoas para falar isso. Porque eu prego a Bíblia, eu prego a verdade, a palavra de Deus. Agora, se até Jesus foi chamado de Beuzebu, que dirá eu? Então, que me chamem de Jezabel, de pombagira, de sem unção, de herege. Mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E com a minha personalidade, com o meu jeito, o que não agradava a Deus já tirou. O que Ele deixou é pro louvor da glória dEle. E louvado seja o Senhor por isso. Pergunta número 4, penúltima pergunta. Por que você acha que o arrebatamento pode ser a qualquer momento? Porque está tudo cumprido, gente. Essa é fácil. Mateus 24, versos 11 ao 14 é a base bíblica, tá? Claro que está tudo cumprido. O que falta é o evangelho ser pregado em toda a terra. Isso já está acontecendo, inclusive, agora. A gente tem a internet, a gente tem tanto meio do evangelho chegar. A gente tem os missionários. Então, eu creio que agora, nos últimos dias, será rápido, numa velocidade avassaladora. Olha o que diz Mateus 24, 11 ao 14. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente.
Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Me diz se isso não está acontecendo. Claro que está. Porém, fiquem firmes, pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo o mundo, um testemunho a cada nação. Então virá o fim. Então, isso já está acontecendo agora. A mensagem está sendo pregada por todo mundo. E isso tem sido testemunho do poder de Cristo. Então, estamos no fim. Sim, o fim é agora. Nós somos, sim, a última geração. Nós somos, sim, a geração do arrebatamento. Então, estejam preparados, meus amores. Olha a última pergunta. Meu Deus, gente, vocês querem que eu fale, né? Fale. Oh, meu Deus. Quem acha que é o anticristo? A quinta pergunta é essa. Quem eu acho que é o anticristo? Olha, gente. Eu, pessoalmente, eu vou dar minha opinião aqui sem falar nomes, tá? Eu acho que é um presidente de uma nação que está no poder agora. Aquele famoso, quem me conhece sabe, né? Quem me conhece, quem anda comigo há uns bons anos aí, sabe. Eu acho que é sim um presidente que está no poder agora, de uma nação. Mas eu não vou falar o nome dele. De uma nação da Europa. Pronto, mais uma dica. Mas, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia, ela dá pista de como será esse homem. E eu acho que bate com esse líder aí. Eu nunca achei que fosse outro, gente. Tenho uma cisma com esse homem, sabe? Olha o que diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 ao 12. Vocês devem estar lembrados também de que eu disse que o causador da anarquia será retido até um momento determinado para a sua manifestação. O que está retendo o anticristo? A noiva ainda na terra. A igreja ainda na terra. Ele só vai poder reinar legalmente quando a noiva subir. Quando a noiva for arrebatada. E isso não quer dizer que o espírito de anarquia já não esteja atuando. Está sim, só que de maneira secreta, muito sutil. Mas virá o tempo em que ele terá liberdade de ação e se apresentará. Então agora ele não tem liberdade de ação. Ele está sendo retido. Por quem? Pela noiva de Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo se retirará com a noiva. Eu creio assim. E a Bíblia fala, né? É necessário que aquele que o detém seja retirado. E quem é que detém o anticristo? O Espírito Santo. Porém, não se preocupem. O Senhor Jesus estará com vocês e o destruirá. Isso é o mais importante. O resto é resto. É ter essa certeza, é conhecer a verdade que diz isso. O Senhor aparecerá. Será o fim do causador da anarquia. A vinda dele é obra de Satanás. Seu poder, sinais e milagres não passam de truques malignos que operam a favor dos que odeiam a verdade que os poderia salvar. E uma vez que são tão obcecados pelo mal, Deus lhes entregará ao mal. Terão o que desejam. Como se recusam a confiar na verdade, serão banidos para o mundo da mentira, que eles mesmos escolheram. Então, quem vai se render ao anticristo? Aqueles que odeiam a verdade, porque quem conhece está aqui fazendo o que eu estou fazendo, pregando, chamando o máximo de almas para a salvação, para o arrebatamento, para a primícia. Você não precisa passar pela ira. Os judeus vão precisar, nós não. Tem muita gente que fala, Deus ama mais os judeus. Gente, será? Porque ele vai dar 7 anos para os judeus receberem a verdade e se arrependerem e serem salvos. Para nós, já são 2020 e poucos anos. Eu não sei se ele nos ama mais, mas ele deve saber que a gente, coitado de nós, precisamos mais dessa graça, talvez, né?
Porque ele está dando mais de 2000 anos e muitos ainda continuam odiando a verdade que os poderia salvar. Então não interessa quem é o anticristo. O que interessa é que eu não vou estar aqui. Porque o Senhor vai me poupar. Deus não me destinou para ir, isso está escrito. Mas para receber a salvação por meio de Cristo Jesus. Então para de ficar se detendo. Ah, será que é fulano? Será que é ciclano? Ah, será isso? Será aquilo? Jesus quer te salvar. E aí, você diz sim? Então entra pela porta da graça, porque essa porta é estreita. E além de ser estreita, ela está se fechando. Tchereleleleleira laurias. Oh, calabaias de cas. Vem para Jesus. Nós vamos orar para encerrar agora. Eu não vou responder nenhuma pergunta aqui ao vivo, porque as perguntas foram escolhidas através da caixinha do Insta. Então fiquem atentos quando eu abrir de novo, tá? Uma vez por mês eu vou abrir e estar respondendo em live. Tá bom, gente? Porque eu gosto de separar as bases bíblicas. Eu não gosto de falar nada sem a Bíblia para me amparar. Então eu não vou responder nenhuma pergunta agora. Fiquem atentos à próxima caixinha, tá certo? Vamos orar? Vou colocar aqui uma música que eu amo, do Alberto e da Kimberly Rivera, que eu amo, são marido e mulher, pra gente orar. Eles fazem louvor profético, espontâneo. Eu gosto muito desse estilo de louvor. Então, meu Deus, obrigada, Pai, por essa live, por essa grande oportunidade de falar do Teu poder através da Tua palavra, através da Bíblia, de responder perguntas, Senhor, amparada na Tua verdade, porque para mim ela é escudo e broquel, como diz o Salmo 91. Amparada, meu Deus, na Tua lei, a qual eu medito de dia e de noite. Obrigada por ter me tirado da roda dos escarnecedores, meu Pai. Tira cada irmão meu aqui que me assiste. Tira como Tu me arrancaste do mundo, como Tu me arrancaste deste século, da podridão, deste século caído. Tchereleleleleira laurias de canto. Abençoa os meus irmãos. Pai, abre a mente para que seja renovada conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, que eles entendam que eles não precisam passar pela ira, que eles não precisam, Senhor, passar pela grande maldade do anticristo, do falso profeta, da trindade satânica, que será o diabo, anticristo e falso profeta. Eles não precisam, porque Tu nos destinaste para receber a salvação. Meu Deus, que cada um que me assiste seja salvo. Em Teu nome, Jesus, porque somente no Teu nome há salvação. Protege os meus irmãos. Abre a cabeça deles para que entre o Teu evangelho. Oh, Deus, tira toda a maldade que tente, Senhor, acabar com cada um deles, porque eles são preciosos para Ti. Foi por cada um deles, Senhor, que eu larguei tudo. Porque a cada vez que eu faço para um deles, eu faço para Ti, assim diz a Tua palavra. Cada vez que fizeres para um dos meus pequeninos, é para mim que estarás fazendo. Oh, rabachomene cheia, magesia de canto, e era la soire labas. Protege, livra, guarda. Deus abençoa a nossa nação. O Brasil é Teu, ele está em Tuas mãos. Toma os rumos, Senhor. Nesses próximos dias, faz milagre acontecer. Fogo cair do céu e destruir todo o holocausto de Baal. Que os profetas de Baal sejam mortos como foram no tempo de Elias. E que a Tua igreja seja arrebatada em breve numa carruagem de fogo, assim como Elias foi. Oreleleleleira laurias. Tchereleleleleira labaias. Oh, calabaçou menehes. A Renata está concordando, amém. A Fabiana perguntando, já disse que eu não vou responder, mas tem vários vídeos meus sobre isso, irmã. Joga lá no YouTube, tá? Vários vídeos meus falando sobre isso. Por que sou pré-tribulacionista? Joga assim lá. Por que sou pré-tribulacionista, Juliana Tuma? Orai pela paz em Jerusalém, Salmos 122. Isso, Aldi Lima, amém. A Gilda entrou aqui, um beijo, minha irmã. A salvação vem dos judeus, disse a mulher samaritana no poço de Jacó. Na verdade, Jesus falou para ela, né, Aldi Lima?
Jesus falou para ela, vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Olha, o David Isaac entrou, a Tati tá aqui, glória a Deus, Tati, Shalom. Israel é esposa de Deus e a igreja é noiva de Cristo. Na verdade, Israel é a mulher, né? A noiva que será esposa, Audi, em breve. A noiva será esposada em breve pelo nosso Boaz, que é Jesus. Amém, Deus é fiel, o irmão disse aqui, o Sireno, ô glória. A Michele entrou, olá Michele. Gente, muitos aqui, galera entendendo a mensagem. Olha, a Kátia em concordância com a oração, glória a Deus. A Kátia me acompanha em tudo. Uma grande irmã que Deus tem me dado a honra de chamar de amiga, né? Estamos te esperando lá na casa de oração, irmão. Você vai ser muito bem-vinda. Olha, o irmão tá dando boa tarde aqui. E é isso, gente. O que importa é o que está escrito. De resto, céus e terras passarão, mas a palavra do nosso Deus se cumprirá e permanecerá para todo sempre. Amém? Um grande beijo, shalom. Fiquem na paz do grande Rei Jesus.